É Bom muito dia, bom, professor. é muito bom ver vocês aqui e é bom de verdade ver o empenho. Eu realmente tenho visto quem são os alunos que estão sempre comparecendo às aulas, né? A Jaqueline, a Karine, o Alexandre, né? Então, assim, são pessoas que... E tem outro... Oi, são pessoas, né? Não só vocês, outros alunos também, né? Que estão comparecendo às aulas frequentemente. Isso me deixa muito feliz, né? Aos alunos que não estão conseguindo ver, é uma pena, né? Mas espero que eles estejam acompanhando pelo YouTube, porque são aulas realmente muito boas. São momentos únicos que a gente não tem nessa conversa, essa parte prática que é tão importante a gente saber. E hoje, mais uma vez, o que eu gostaria de saber é se alguém fez algum bolo no final de semana, se a gente fez, se vocês fizeram a receitinha que a gente foi passada semana passada. Eu, Alguém? eu fiz petit four, professor. Petit four, né? Certo, Foi. legal. Já Eu deu até certo? postei. Uhum. Ficou bom? Professor, eu tentei fazer aquela cuca, mas não deu certo, não. Por quê? Porque a farofa desceu todinha pro fundo. Eu acho que, não sei, eu acho que eu bati na batedeira. Ah, então foi isso. E você, Alexandre? Eu fiz só a tortelete. Só o quê? Certo. Lu, alguma coisa para falar? Fez alguma coisa? No momento, eu estou só assistindo as aulas mesmo. Tá bom. Ainda não então. fiz os testes. Mas estou anotando tudo, tá? Tá, ok, tá. Não deixe de fazer nossas receitas não, porque elas são muito importantes, tá? Tá certo. A prática, ela vai levar muito ao sucesso. E é muito importante que a gente está tendo essa conversa, né? Antes de todas as partes práticas. E aí, no dia das aulas, mesmo quem não está fazendo também, mas no dia das aulas, quando voltarem as aulas práticas, vocês vão ver o quão é bom a gente ter esse embasamento teórico. Tudo vai ficar mais claro, tudo vai ficar bem mais fácil de se compreender, tá? Esse aqui que tem escrito usuário, quem é que está nesse? Deixa eu ver aqui. Usuário. Jaqueline, deixa eu ver. Tem uma pessoa aqui que eu não tá aparecendo o nome. Tá ok. Tá bom, a gente vai começar a nossa aula agora, né? A nossa aula de hoje a gente vai continuar, vai dar continuidade ao módulo de massas doces. E hoje é uma aula muito... Um minutinho, só pra... Oi, meu amor. Peraí. Quer café? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de massas, né? Semana passada a gente viu as bases, né? A massa de biscoito, a gente conversou um pouco sobre a geleia, né? E também vimos os petit fours, que são os grandes aí, batedores aí de recordes de venda em padarias quando o assunto é biscoito. Então, são realmente produtos muito comerciais e muito legal de se trabalhar devido à sua facilidade. Hoje, a gente vai falar sobre um bolo que eu acho que vocês ainda não comeram. Tá? Então, hoje a gente dá continuidade ao nossa aula de massas doces e a gente vai conversar hoje sobre essa moça. Vocês conhecem essa moça? Quero que vocês falem agora. Qual torta brasileira é inspirada na Miss Brasil de 1954? Vocês conhecem? Já comeram essa torta inspirada nessa moça? Alguém, bora? Falem. Jaque? Não. Não faz ideia. Não Karine. sei, não faço ideia. A Karine é muito... A Karine é... Quantos anos tem, Karine? A Karine tem cara de ser bem novinha. Oi, eu tenho 24. Então com certeza... 24, quer dizer. Então com certeza ainda não conhece. Alexandre? Não conheço. Não conhece. E quem é esse usuário que tá aqui que eu ainda não falei? Lu, fala. Café?
Lu, Oi, eu também não conheço, não. não conhece, tá? Não. Pode desligar Alexandre, desliga o microfone, tá? Essa torta aqui é uma das tortas mais comerciais que existem. Ela realmente não é tão explorada aqui em Fortaleza. Na verdade, eu não sei se já fabricam ela, se tem algum local daqui que faça essa torta, né? Mas ela é uma torta riquíssima, ela é uma torta cheia de histórias, né? Então a gente vê muito essa produção dessa torta no sul, mas ela ainda não é tão vista aqui em Fortaleza, né? Ela não é tão consumida. Porém, ela é uma torta maravilhosa. Ela é linda, né? Por conter assim, digamos que ela me aparenta muito os entremeios, né? Que são mousses entre meios. Não que aqui tenha mousse, mas são várias camadas que contém nessa torta. A gente está falando, gente, de uma Miss Brasil chamada Marta Rocha. A Miss Brasil mais famosa de todos os tempos, ganhou também seu título na doçaria brasileira. Marta Rocha, a rainha da beleza de 1954, foi homenageada com a torta que se tornou um clássico da confeitaria, a torta Marta Rocha. Então é muito legal, gente, essas inspirações, né? O empreendedorismo, ele não é um assunto atual, ele é já desde os primórdios aí, muito tempo vem se falando em empreendedorismo. E bem pertinho da gente, em 1954, teve também essa sacada nessa doceria, né? Então, assim, quantos doces não foram inspirados em pessoas? E por que não a gente, né, para alavancar as nossas vendas, começar a inspirar os nossos doces em personalidades, em pessoas, em pessoas específicas, obviamente, para que a gente tenha um apelo aí muito forte sobre o nosso doce. A concorrência hoje está muito grande, né? E aí eu vejo que essa ideia dessa doceira de 1954 foi uma ideia incrível, né? Ela pegou o boom aí da beleza, né? A forma, a Miss Brasil, ela, querendo ou não, ela representa, né, um poder de mídia muito grande, muito grande. E essa doceira se inspirou, né, nessa torta, na Marta Rocha, que foi a Miss Brasil em 1954. Apesar da Miss ser baiana, foi na região sul do país, mais precisamente em Curitiba, Paraná, que a dona Dair da Costa Terzado criou em sua confeitaria uma receita em homenagem à icônica Marta Rocha, né? Então aí uma moça, uma senhora que morava no sul, né, se inspirou em uma beleza, né, da Bahia. Então a gente pode pegar personalidades de outros locais. Então isso é muito legal quando a gente tem essas sacadas, gente. Eu acho muito fantástico. Provavelmente ela não fez isso por acaso, essa dona Daí. Ela realmente pensou no quão essa torta poderia ser um fenômeno, né, por a questão de ser inspirada em uma pessoa, em uma personalidade que estava super em alta. Vendo essas fotos que eu estou passando aqui da Marta Rocha, vocês conseguem visualizar como é que essa torta é? Alguém consegue visualizar o que é que ela tem? Qual é a cor dela? Quais são as texturas? Vocês conseguem visualizar? Bora, gente, me falem. Na sala de aula, vocês são os que mais falam. Não estou escutando ninguém. Professor, Diga. não consigo, não. Não consegue de nada. Gente, nem assim a cor da torta, nada, gente. Não é possível. Professor, eu acho que tem chocolate, né? Várias camadas de chocolate, tipo branco, ao leite e o meu amargo, por ela ter essa mescla de cores, né? Cor da pele dela. Uhum. Legal. É uma sacada muito boa. Legal, né? E eu acho que como é o nome? A massa da torta,
a Aham. lateral dela, eu acho que ela é aquela cor âmbar, né? Aquela cor dourada. Uhum. Aquela massa bem douradinha por fora. Legal, né? Muito Fica legal. Quando a gente, bonito. e isso remete até às nossas outras tortas, né? Quando a gente pensa na criação de uma torta. Não adianta eu fazer uma torta de bombom e em cima colocar limão, né? Não faz muito sentido. Então, quando a gente pensa, vamos supor, eu quero fazer uma torta de serenata de amor. Como é que eu devo construir essa massa, né? Eu sei que serenata de amor tem uma camada de chocolate, tem uma película que o protege de chocolate, ele tem outra que protege, né? Outra que envolve aquela esfera que tem dentro, que é crocante, e por dentro a gente tem uma massa de castanha. Então, como é que deve ser o meu bolo serenata de amor? Como é que deve ser o meu bolo biscoito, sei lá? Então, é muito bom a gente ter essas noções, porque não adianta eu construir uma torta que faz referência a alguma coisa se dentro não remeter aquilo, né? Então, a surpresa vem dentro. E essa torta é fenomenal porque ela fala muito disso, né? Sobre o que tem dentro da torta e vocês vão ver, vão ficar encantados. Trata-se de um bolo com várias camadas de recheio entre massas de pão de ló branco e de chocolate, como creme de gemas crocante de nozes, geleia de damasco ou ameixas, coberto e decorado com chantilly e fios de ovos. Então, é uma torta de complexidade imensa, né? Ela é feita de pão de ló branco, e não só de branco, mas o pão de ló de chocolate. Então, tem dois tipos de massa. Tem um creme de gemas, que é uma coisa que a gente não explora aqui na nossa região. E tem também o crocante de nozes, que vocês já sabem fazer. Ou quem já é aluno um pouquinho antigo já sabe fazer, e quem entrou agora já vai aprender a fazer, tá? Então, aqui a gente tem um crocante de nozes, junto com creme de gemas. Tem também a geleia de damasco, que pode ser também uma ameixa, né? Geleia de damasco ou ameixas, cobertos e decorados com chantilly e fios de ovos. Fios de ovos também é uma coisa que a gente não consome muito, mas é assim, é incrível e nos dá uma textura fenomenal. Lembrando que tudo isso a gente vai aprender dentro de sala de aula e vai ser uma experiência muito legal a produção desse bolo. Mas entre essas massas existe uma que tem um significado especial. Então, além de tudo isso aí, tem mais coisas que vocês vão ficar abismados como a gente pode estar fazendo esse bolo, tá? Um disco dentro de todas essas camadas, né, ainda tem um disco de merengue que dá maior altura do que os demais bolos. Ainda dentro de tudo isso, né, tem o suspiro, né, que nada mais é do que o merengue ressecado, representando as 2 polegadas a mais pelas quais a Miss Brasil não ganhou o concurso de Miss Universo nos Estados Unidos naquele ano. Então, olha que legal essa sacada, né? Então, a Miss Brasil, ela não ganhou o concurso porque faltavam 2 polegares de altura, né? Então, é o que dizem. E essa doceira, ela fez uma torta, né? De tamanho tradicional e colocou aí uma quantidade aí bem boa de suspiro dentro da torta, uma camada, um disco de merengue para representar essas 2 polegadas na qual a Marta Rocha não conseguiu ganhar o concurso. Então, além de ser surpreendente no sabor, nas texturas, ainda tem essa questão da curiosidade, né? O Brasil não ganhou o concurso de Miss Brasil, de Miss Universo dos Estados Unidos naquele ano. Marta ficou em segundo lugar e diz a lenda que a perda do título para a americana Miriam Estevan se deu às 2 polegadas a mais que tinha nos quadris. Mesmo assim, se tornou referência nacional de beleza. Olha que legal, né? As 2 polegadas na qual ela perdeu se transformou numa torta de extremo sucesso e que fazia toda a diferença junto, né,
numa vitrine onde todas as tortas têm um tamanho padrão, essa aí se destaca devido à sua altura. Afirma-se que a história das 2 polegadas foi a invenção do jornalista João Martins, da revista O Cruzeiro, no Rio de Janeiro, para consolar os brasileiros que criaram polegadas e discos de merengue à parte. Vamos nos deliciar com essa inacreditável torta. Então, eu sei que essa torta não vende aqui, ou se vende, ela é um objeto, é uma raridade, né? Primeiro, devido à sua complexidade, e segundo, também devido à sua falta o cearense, ele tem um paladar muito restritivo, né? Então, ele não consome algumas coisas, eles rejeitam. Então, assim, é muito difícil entrar qualquer coisa aqui, né? Não no Nordeste, que não seja o tradicional. E uma torta dessa, que ela quebra barreiras desde 1954, por ser uma torta totalmente fora do padrão, onde contém suspiro dentro, né? Geleias que a gente não está acostumado a ver, seria realmente um objeto muito difícil de entrar aqui. Contanto, ela é muito rica em sabor, né? Então, aqui a gente tem uma fotinha da torta Marta Rocha e do lado a comparação com a musa inspiradora. Né? Observem aí a torta, né? Notem, gente, que ela, vamos analisar ela de fora para dentro, né? Então, ela tem aí, ó, inspirado nos cachos aí da nossa modelo, né? Nosso modelo loira, a gente tem aí inspirado nos cachos os fios de ovos. E aí faz total sentido quando eu tenho na carcaça da minha torta, a minha decoração, esses fios de ovos. Eu acho que foi a ideia mais bacana dessa torta foi a decoração, que faz referência aí aos cachos aí dourados aí da nossa modelo. Quem cobre a torta, né, é o chantilly branco, que faz referência à tonalidade da pele da modelo. De cima para baixo, a gente tem um pão de ló branco, né? Entre meios, a gente tem aí uma geleia, provavelmente, né? Em seguida, a gente tem um pão de ló de chocolate. Depois, a gente tem um suspiro, né? O merengue. Em seguida, a gente tem um pão de ló branco. E eu acho que quem está entre esse meio aí é mais geleia. No final da torta, quase no final, a gente tem uma camada aí de crocante. E finalizando, a gente tem aí, acredito que seja um creme de ouro, creme de gemas, né? E finalizando aí, outro pão de ló de chocolate. Então, é uma torta riquíssima em sabor e principalmente em texturas. A gente tem a textura dos fios de ovos, tem a textura da massa, tem um crocante do suspiro, tem a geleia e tem a textura do creme de ovos. Então, realmente, é uma torta muito fenomenal, né? Essa torta, ela é incrível mesmo. E hoje temos essa torta mais moderna, né? Então, observem aí essa torta, como é que a modernidade transformou essa torta. A gente tem a decoração Physalis, que é uma fruta super contemporânea, né? Então, assim, muita gente está usando, né, em decorações. A gente em cima tem esses arabescos de chocolate, né, fazendo como se fossem os cachos da proprietária aí da inspiração. Tem a cor amarela, que é uma glaçagem amarela por cima da torta. A gente tem o chantilly branco cobrindo, a gente tem a geleia, a gente tem os suspiros, a gente tem o creme de ovos, a base de chocolate, enfim, né? A primeira torta é uma torta já
ainda, né, de 1954, inspirada na torta tradicional, e a segunda torta a gente já tem aí uma nova representação, né, um clássico, né, com outra vestimenta, mas permanece com todas as referências de cor amarela, né, muito interessante que esses clássicos continuem, porque eles fazem parte da história das nossas tortas, né? Ele faz parte os clássicos que vão montando, né, a confeitaria brasileira, que ainda assim é uma confeitaria muito rica, porém ela não é tão explorada, né? Não indo muito longe, ficando aqui em nossas terras, a gente ainda pouco explora a nossa confeitaria, né? A gente tem aí broa, a gente tem aí bolo mole, a gente tem bolo amanteigado, tem os bolos de milho, mas a gente permanece, né, nesse desejo de aprender cookies, desejo de aprender brownie, desejo de aprender outras técnicas que não fazem referência à nossa confeitaria, que é uma confeitaria muito, muito rica. Tá? Eu separei aqui uma listinha de bolos nos quais a gente... alguns bolos mais consumidos, né, pelos brasileiros, né, ou que pelo menos deveria ser no sentido de ser um dos bolos que fazem, os doces que fazem parte da confeitaria brasileira. Então, vou ler aqui um para vocês, uma listazinha. Primeiro é o bolo cremoso de milho. Então, tá chegando as festas juninas e o bolo cremoso de milho sempre tá. Além de ser um bolo super fácil, né, de fazer, um batimento de liquidificador, é um bolo que representa muito a nossa culinária, muito a nossa confeitaria, principalmente a confeitaria do Nordeste. Bolo de banana, né, ou cuca de banana, são doces que utilizam, né, as nossas frutas tropicais, para estar compondo aí a confeitaria. Bolo de laranja, né, é outro fenômeno. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu não sei se vocês sabem, mas o bolo de cenoura, ele é sim um bolo brasileiro, apesar de conter bolo de cenoura nos Estados Unidos e outras em outros polos gastronômicos da confeitaria. Porém, o bolo dos Estados Unidos, ele além de ser feito com a própria, ele é feito de cenoura, não se tira a casca, permanece a casca da cenoura, e junto à massa do bolo é acrescentado gengibre, é acrescentado canela e outras especiarias. É um bolo eu já fiz esse bolo, ele foge totalmente do padrão, da textura do nosso bolo e principalmente do sabor. Devido à casca da cenoura, a gente tem um bolo de cenoura bem escuro e a textura é diferente, tá? A casca da cenoura dentro do bolo de cenoura faz muita diferença. Além de deixar uma cor bem pesada, bem escura, ela também deixa uma textura mais macenta. Ela não dá tanta fofura ao nosso bolo, o que eu não gosto, tá? Eu realmente prefiro o nosso bolo tradicional. Bolo de fubá é um dos bolos mais simples, né, de preparo. O bolo de noiva não é um bolo tão conhecido aqui em Fortaleza, muita gente nunca comeu esse bolo, porém é um bolo que representa os casamentos de Pernambuco. Então, quem mora em Pernambuco provavelmente já deve ter comido esse bolo. O bolo de noiva é um bolo feito de frutas frescas, frutas secas, vinho, chocolate, né? Então, é realmente um bolo também muito rico. O próprio bolo de rolo é um bolo, né, da culinária aí de Pernambuco também, e é um bolo fenomenal, e aí vem sendo exportado para o Brasil inteiro. Então, onde você chega hoje em dia, né, no supermercado, tem aí essa venda de bolo de rolo. Bolo formigueiro, né, aquele bolinho amanteigado clássico, com granulado crocante dentro, também é um clássico da confeitaria brasileira, e é sim um bolo muito bom mesmo, né? Os bolos gelados, né? Em 1990, as crianças de 1990 foram as pessoas que mais consumiram esse tipo de bolo, que são aqueles bolos da vovó, aqueles bolos embrulhados em papel alumínio, né? Ele faz parte, sim, da nossa confeitaria. E é realmente um bolo muito acessível, muito prático de se fazer e, principalmente, muito comercial. Eu ainda não sei porque hoje ainda é pouco explorado esse bolo,
aqui em nossas terras, né? Mas no sul, esse tipo de bolo ainda é muito vendido e faz parte também das cartelas de doce das principais confeitarias. É realmente incrível. E o bolo de fubá, né? O bolo de fubá também é um bolo muito conhecido, mas aqui a gente, né, tem um pouquinho de restrição. É um bolo, é extraído da mandioca, um ingrediente muito comum e popular no Brasil. É um bolo da farinha de mandioca, tá? Em seguida, eu tenho para vocês algumas receitinhas, né? Caso vocês queiram fazer o bolo Marta Rocha. Eu já passei para vocês a massa do pão de ló de leite ninho, né? Não, professor. Não passei? Não. Pelo menos que eu saiba, não. Passei, Jaqueline, não? Pra mim eu tinha passado já. Então peraí. Oi. Professor, para eles, não. Tá. E para vocês já? Eu sou da primeira turma. Ah, tá, verdade. Tá certo? Então eu vou passar aqui no grupo. Quero que vocês anotem essa receita e em seguida eu boto no WhatsApp a receita do pão de ló de leite ninho, ok? Para fazer essa massa, vocês vão precisar de a massa do pão de ló de leite ninho, né? A calda, tá? E aqui tem uma receitinha de calda. Anotem, por favor. Essa calda, gente, é uma calda que dá para usar em todos os tipos de bolo. Contudo, eu não uso nos bolos, mas essa calda ela é muito boa para estar usando no bolo Marta Rocha, combina muito. Por que eu não uso essa massa nos outros bolos? Essa calda, desculpem, porque ela vai cravo da Índia e limão. Então ela tem um sabor muito próximo de chá. Então, por esse motivo, eu não uso. Anotaram a calda para eu passar para o próximo slide? Quando tiverem, me falem, tá? Para eu poder passar. Posso passar? Pode, professor. Também Ok, pode. professor. Para mim também é ok. O segundo passo, gente, é o nosso doce de ovos, né? Então aqui a gente tem uma composição de açúcar, água, cravo da Índia, pau de canela, tá? 2 colheres de farinha de trigo, 60 ml de leite de coco, 6 gemas peneiradas.
É bem interessante observarem o passo a passo dessa receita, tá certo? Então, vocês vão cozinhar a água, açúcar, cravo da Índia, pau de canela, tá? E aí, depois que essa mistura ferver, vocês vão desligar, dissolver a farinha no leite de coco, né? Agregar, misturar com as gemas e acrescentar a essa calda. E aí mistura e depois retorna pro fogo até engrossar. Prestem atenção. As gemas, elas coagulam a 82 graus. Então o fogo ele deve estar baixo até vocês sentirem que as gemas engrossaram. Engrossou, virou o mingau, reserva e deixa esfriar para contrair e virar um creme aí mais espesso para que a gente possa estar recheando o bolo. Podem anotar essa receita aí. Ela é muito boa, esse bolo funciona e dá muito certo com massas brancas. Vamos fazer agora um sushi. Eu peguei peguei a 100, deixa eu ver se eu apareço aqui. Peguei parti a 100 e peguei, pedi pro açougue moer para mim, dei voltando toda precisa de gordura, sabe? Precisa de uma quantidade de gordura que permita que ele fique saboroso. Professor, Oi. essa faixa preta na receita, no slide, o senhor consegue ver? Ou é só pra gente que aparece? Peraí. Consegui tirar? Não. Conseguiu. Dá pra ver agora o preparo. Pronto. E aí a professora mais de e vou me der, dou só uma marcadinha dele, aquele hambúrguer lá nos jogos, chama Smash Burger, que é uma potência agora que tem, onde ele passa só as páprinas por cima, e eu aqui vou, aí vou dar uma passadinha aqui, e aí vou... E aí eu fiz para montar o hambúrguer também, eu fiz para a minha padaria perto, eu vou falar do seu padeiro, eu fiz um pão igual do Jorge, eu não padeiro. Ok, quando tiverem terminado, me avisem, tá? Eu fiz inveja e as crianças eu vou montar inteiro, eu vou fazer para mim como é que eu fiz montar. Esse creme, gente, ele fica bem, depois que ele está frio, ele fica bem grossinho, tá? Ele fica quase que em ponto de bico. Molho não é tão alimentado, mas aquele molho barbecue, sabe? Também é facinho, tem no outside, você pode pegar lá. Daí barbecue. Eu também experimentando assim do Leandro. Ele comprou uma coisinha, uma tragédia. Pronto? O próximo passo é o fio de ovos, né? Então, o fio de ovos, ele, gente, não... Em algumas padarias vende ele já pronto, mas é muito difícil achar. E aí tem a receita para fazer o fio de ovos, né? Se faz uma calda de água e açúcar, cravo da Índia e o pau de canela, é só para saborizar o fio de ovos, tá? E depois, quando essa calda começa a ferver, a gente coloca manteiga. Essa manteiga vai borbulhar,
tá? Vai fazer uma camada bem grossinha de espuma em cima. E é com isso que essas espumas a gente vai colocar os fios de ovos. Como é que faz esse fio? Coloca um saquinho qualquer, coloca as gemas dentro e faz um pequeno furinho. E aí vem fazendo, circulando dentro desses fios aí por cima, dentro da espuma por cima, e os fios vão cozinhar. Cozinhou, tira com a escumadeira e coloca numa água bem gelada para dar o choque térmico e ele parar o cozimento. E em seguida, coloca numa peneira para ele secar, né? E aí você continua fazendo todo o passo a passo até terminar a sua produção de fios de ovos. Copiem essa receita aí também, tá? Fios de ovos, ele serve muito bem para finalizar qualquer torta, tá? Tortas de travessas com fios de ovos é uma delícia. Qualquer tipo de torta para finalização fica muito bonito. Eu acho que eu às vezes não consigo fazer isso, que é o seguinte, é você cozinhar e ao mesmo tempo manter a cozinha sem ninguém, né? Tem gente que consegue fazer isso com maestria, né? Conforme faz a parte, né? Eu fazia isso, né? Vai lá e vai lá fazer pouco, fazer menos. Você já não vai na porta do daqui, tá? Professor, Oi. o que é uma rama de canela? O que É um o que pau de canela. É o pau de Ah, canela. o pau de canela. Ah, tá certo. Professor, depois dessas algemas escurecer, o que mais? Tá uma faixa preta. Ah. Mas você cozinha sempre em casa, não? A casa cozinha assim, Professor, Oi. a gente ainda vai ter aula prática, né, dessas aulas, Sim. quando tudo voltar ao normal, né? Ok, vou passar, tá? Tá. A próxima é o suspiro, tá certo? Esse suspiro aqui, gente, é bem simples, tá? Porque a gente não precisa de um suspiro tão bem elaborado para fazer essa torta. Os suspiros atuais, né, eles têm o quê? Açúcar de confeiteiro para facilitar no ressecamento dele, para ele ficar crocantezinho mais rápido, tá? E menos tempo de forno. Esse suspiro aqui, ele é bem simples, tá certo? Então, é realmente uma receita clássica de suspiros, só as claras e o açúcar. Vai bater as claras até ponto de neve, em seguida acrescenta açúcar aos poucos, de preferência é bom que esse açúcar seja o açúcar refinado, tá? E pronto, leva para o forno para assar a 90 graus. Para assar não, para secar a 90 ou 100 graus. Se esse suspiro rachar no forno, não tem problema. Por quê? Porque a gente, de qualquer forma, vai triturar ele para ele virar uma parte do bolo. Então, ele vai virar uma camada de bolo. Ok? Então, esta foi a nossa aula. Vocês querem anotar? Vou anotar essa receita? Eu quero, professor. Não entendi. Eu bati print. Ah, tá. Como é, Karine? Professor, o formato do suspiro, ele aqui, a receita tá dizendo assim, coloca em forma Um disco. de pitangas, né? Aham. Só que no caso da receita aqui é em forma de disco, né? Tá. Um disco Ele com papel faz um manteiga, disco, um disco do tamanho da base do bolo,
é o disco que ele faz esse suspiro, para virar como se fosse uma camada de bolo suspiro, entende? Certo, entendo. Ou então você pode fazer o quê? Comprar o suspiro já pronto, né? Aquelas pitanguinhas de suspiro, aquelas gotinhas e farofar ele e colocar no bolo. Entendi. Dentro do bolo, tá? E fazer uma camada, tipo uma geleia ou creme de ovos e colocar o suspiro para ele grudar. Entendeu? Certo. Pronto, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje, né? A aula sobre esse bolo aí, Marta Rocha, um bolo incrível no sabor, na textura, como ele é rico por dentro e também na sua aparência. E aí a grande curiosidade, né? Quem foi essa Marta Rocha? Não era uma confeiteira, mas sim uma Miss, né, que foi bastante polêmica aí a sua passagem, tá? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? E o Ian vai querer bater uma fotinha da gente. Vamos todos sorrir, ligar suas câmeras, que ele vai falar agora. Ian? Deixa eu ver o Ian. Esperar o Ian aparecer aqui. Meu povo bonito! Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês da novidade, tá? A gente preparou uma campanha para vocês, tá bom? Que campanha é essa? Olha, a Lucina apareceu hoje! A gente preparou uma campanha para vocês das aulas online. Como é que funciona, tá? A partir de hoje, o aluno que tiver 100% de participação até a nossa última aula online, né? No final das aulas online, nós vamos fazer um sorteio entre todos os alunos que estão com 100% de participação de uma batedeira para a planetária da Armo, tá bom? Então, não deixe de participar das aulas online, tá certo? A partir de agora, façam um esforço redobrado para não faltar nenhuma para estar participando desse sorteio, tá, pessoal? Tá bom. Gostaram da campanha? Gostei. Olha aí, né? Gente, olha, pois muito obrigado, tá? Um abraço para vocês e se cuidem, viu? Tá bom, obrigada. Beijo, tchau. Saudade de Beijo, vocês. tchau. Também. Tchau. Tchau. Tchau.